Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher que une ciência, estética e propósito em um único olhar. Ela é cirurgiã dentista formada pela Universidade de Brasília, especialista em harmonização facial e referência no atendimento de mulheres que desejam preservar sua identidade enquanto elevam sua autoestima com naturalidade. Além disso, ela é presidente do SEMEC do Plano Piloto, onde ela lidera iniciativas que fortalecem o protagonismo feminino e impulsiona o empreendedorismo com valores sólidos. Eu tenho a honra de receber ao meu lado a Aline Ah, Castelo. Seja bem-vinda! obrigada! Uma honra! Ah, A obrigada. gente já fez um podcast antes do podcast começar, né, Aline? Foi, já teve Já. um pré-podcast. Exato. Aline, a minha audiência já sabe que a minha primeira pergunta Hum. sempre é para te conhecer. Então, quem é a Aline por trás de todos esses títulos que eu mencionei, por trás dos jalecos, né? Então, quem é a Aline Castelo? Para a gente entender um pouquinho sua trajetória. Você sempre teve, desde pequena, uma vaidade? Me conta para a gente conhecer. É, muito legal. Então a Aline é mãe do Noah e da Maria, casada com o Daniel há 10 anos, estamos prestes a fazer 10 anos de Que casado. lindo. Então eu sou uma romântica incorrigível nesse sentido, amo minha família, e eu sempre amei a beleza. Em que sentido? Não somente a estética, mas tudo que era bonito me atraía, desde criança. Então eu lembro de ter nas minhas casas tinha o meu quarto e ok, tinha ali a cama e tudo. Minha mãe não era uma pessoa muito ligada à Ai, à sério. estética, era uma pessoa mais prática, mas eu dividi o quarto com ela, né, era eu, ela e o meu irmão, sempre. E eu era a pessoa que: "Vamos colocar essa roupa de cama junto com aquela roupa de cama, isso Muito daqui". bom. Eu era essa pessoa, tanto no quarto. Aí, nas festas de família, o pessoal sempre fala que toda família tem uma decoradora. No caso, eu sou a decoradora. Meu primo casou esse final de semana, quem decorou o casamento dele fui eu. Por quê? Meu Eu sempre Deus! tive um olhar voltado Tinha um para a pezinho na estética. arquitetura, de design de interior, um É, negócio assim, né. exatamente. Porque é a beleza. E é engraçado como a beleza, ela de fato obedece a alguns padrões, né. E eu sempre tive esse olhar. Apesar da minha família não ser uma família de mulheres muito vaidosas, né, eu fico vendo algumas pacientes minhas que vão com as filhas, e elas estão ali: Filha, a gente vai para o salão toda semana, a gente faz a unha, a gente faz aqui". Eu nunca tive essa experiência, assim, vindo de casa, vindo de berço. Eu estava conversando isso esses dias com uma amiga: "Gente, como é que eu fui parar Nessa área. nessa área?". Porque hoje a minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos, a Maria, ela é extremamente vaidosa. Ela é, assim, o suprassumo. Ela cuida do cabelo, tem o cabelinho cacheado, ela quer cuidar do cabelinho dela, ela adora me ver maquiando, ela quer me ajudar a fazer a maquiagem, eu não deixo ela usar nada. Mas ela tem essa coisa, ela escolhe, ela faz balé. Cada semana ela escolhe uma bolsa para ir para o balé, para colocar a sapatilha dela. E aí eu vejo que isso ela pegou de mim. Do exemplo, E né. eu peguei isso da onde? Não sabe. Não sei. Então, realmente eu digo que é algo que nasceu comigo, esse olhar para a beleza, essa atração natural para a beleza, e me trouxe até aqui. Eu fiz odontologia. Quando eu fiz odontologia, meu pai é dentista também, então eu fiz odontologia naquela cabeça de que eu ia me formar, de que eu ia trabalhar lá na clínica, eu já tinha experiência, já via, meu pai é ortodontista, médico com aparelho. E aí eu fui, me formei, entrei na especialização de ortodontia. Ele falou: A não é". parte que eu gostei, teve uma parte que eu amei, que era a análise facial. Estudar a proporção facial, ver as medidas, as relações do dente em relação ao músculo, em relação à posição do osso. Eu amei essa parte. Quando entrou na parte do aparelho, eu falei: "Ai, vou mudar". Aí fui pra estética de dente. Falei: "Não, vou fazer estética, gosto de estética, vou fazer lente de contato, nã-nã-nã". Fiz a especialização. Também Ai, não Deus. foi o que brilhou. É. Aí 8 anos atrás, o meu pai, eu nem pensava em fazer harmonização facial, estética, nada disso. Eu estava num ano sabático, num ano maternal, que eu
parei de trabalhar para cuidar do meu filho, escolhi parar para cuidar dele, e um dia meu pai me ligou e falou assim: "Aline, as pessoas estão começando a procurar muito harmonização facial aqui no consultório. Não Eu não faço. faço, não tenho o menor interesse em fazer, não tem nada a ver comigo, você não quer fazer a especialização?" Aí eu: "Tá", mas foi assim Tô no meu ano sabático, ok, eu tô vou indo. Gente, me apaixonei. Me se apaixonei, falei: encontrou. "Me encontrei". Porque aí sim, foi onde eu consegui materializar uma parte da minha personalidade, Que entende? Dentro da bonito. minha profissão. Então foi super legal. Eh, o que eu percebo na harmonização facial atualmente é que cada vez mais as pessoas estão trazendo a naturalidade. Uhum, E um pouquinho antes, quando começou mesmo o boom da estética, né, era muito colocar, né, e hoje as pessoas estão vindo até para tentar tirar, para ficar ainda mais natural. É real, a naturalidade ela tá vindo como tendência mesmo, ficar mais perto mesmo do natural? o que a gente tem que observar, eu gosto muito de estudar comportamento humano, sociologia, história, porque aí a gente começa a identificar Os como as comportamentos, pessoas funcionam. perfeito. Exatamente. Então a gente aqui está falando de comportamento. A gente não está falando nem de tendência da harmonização. Então o comportamento humano, ele tende a ter esses ciclos. Então não foi nem porque, nossa, começou a novidade, agora todo mundo quer colocar. Sim. Existe toda uma engenharia por trás daquilo, que traz para aquele momento do tempo, naquele recorte, que o bonito era um rosto muito volumoso, que o bonito para as mulheres era ter um rosto muito marcado, bem quadrado, bem cheio, uma boca bem volumosa, porque isso, para aquele recorte do tempo, fazia sentido não só pela estética, mas pelo contexto de vida da mulher, por aquilo que ela estava passando, por Talvez pelas todo conquistas que a gente estava conseguindo exatamente, o naquele lugar que período. estava ocupando. Agora o movimento já é outro, principalmente depois da pandemia. Sim, Depois da pandemia, é assim, inegável que o mundo mudou muito, total. assim como toda a tendência de consumo. A gente vê eu adoro estudar, gente, tendência de consumo, eu amo estudar comportamento humano. Então, cada vez mais a gente vê que o que que as pessoas querem, essa nova geração, que tá super assim: "Ah, não quer mais ir pra balada", É e ele vida quer vida fitness, fitness, menina. acordar cedo, tomar ali meu suplemento e Total, tarará. a minha de 17 anos, ela fala assim: "Mãe, a gente vai para uma resenha". Aí é uma resenha finalzinho de tarde, Aham. 10 horas da noite volta, não bebem tanto É, álcool, é uma vida totalmente diferente exatamente. do nosso tempo, que a gente Isso. ficava até 5 horas da É. manhã na balada. Ah, acendia uma luz, né, e falava: "Tá na hora de ir embora". E aí a Trazia o gente ia, pão, levava o pão pra casa. pra casa, era isso aí, a gente chegava em casa com pão em casa. É isso. Então hoje o espírito do tempo, o recorte, ele tá trazendo todo mundo mais para a naturalidade. Não é uma tendência da harmonização, é uma tendência do mundo, né, É então do comportamento é o humano. comportamento humano. Pode ser que daqui para o ano que vem, isso já mude muito, e eu acho Sim, que vai mudar. sim. Eu já acho que para o próximo ano vai vir um pouco mais intenso de novo a questão dos preenchedores, de mudar um pouco o rosto, né, É? justamente por conta dessa do dinamismo. Quando eu me quando eu me formei, né, na especialização, o meu TCC foi sobre visagismo, que é o estudo dos temperamentos e como eles se aplicam ao rosto. Então, o seu temperamento, e existem 4 temperamentos humanos, né, os sanguíneos, fleumáticos, coléricos e melancólicos. Adoro Eu ouvir amo! falar disso. Ai, meu Deus, eu adoro! Vamos, por favor, Então vamos para vamos, esse lado, que eu vamos. adoro esse lado. Quando eu me terminei a minha especialização, então, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre visagismo, sobre os temperamentos e tudo. E aí a gente observa que cada rosto, cada temperamento tem traços específicos no rosto. É sério? Uhum. Tanto o formato geral, né, o formato global, como a posição dos elementos, então posição da boca, posição do nariz, posição dos olhos, como a proporção entre eles. Gente, que fantástico. Fantástico, fantástico. Tanto que, por exemplo, o meu filho, ele tem 8 anos, Eu vai sou fazer o quê? 8 Eu quero anos. saber o quê? Você tem vários elementos É? aí, aham. O Noah é Hã. engraçado, porque assim, ele é um sanguíneo,
Nato. Clássico, extrovertido, super animado, tá. Então o rosto do sanguíneo, o seu temperamento principal, vamos dizer, não que você tenha outros exatamente, mas aquele que tá mais presente no seu No seu interior, perfil, assim, isso, no ele tá mais no formato do rosto. Então o sanguíneo, ele tem as linhas muito diagonais. Ele vai ter a bochechinha bem diagonal, ele vai ter a mandíbula mais diagonal, ele vai ter a sobrancelha mais elevada. que O olho legal. do sanguíneo, ele abre e sobe, né. E o Noah, ele é sanguíneo, ele é sanguíneo. Só que o olhinho dele é É baixo. caidinho aqui do lado. O meu marido não tem o olho caído, eu não tenho o olho caído. Por que que ele tem o olho caído? O Noah, ele tem alguns traços melancólicos. Então o olhinho dele caído no cantinho é a característica melancólica Gente, que dele. O legal. nariz dele cai, a pontinha do nariz dele cai, é o traço mais melancólico da personalidade dele, apesar dele sim ser sanguíneo. Então essa construção, ela está presente no rosto de todo mundo. Então quando a gente traz a harmonização facial pensando que você imagina que se o meu temperamento ele é expressado no meu rosto, Como que as eu vou mudar? características do meu temperamento, elas também as características do meu rosto, elas modulam o meu comportamento. Não muda o temperamento, mas modula o comportamento. Então se modula o meu comportamento, para cada fase do mundo, eu tenho uma necessidade estética, Gente, eu entendeu? tô chocada, eu É. adorei isso, eu nunca tinha Por escutado. isso que eu aposto que para o ano que vem, a gente vai voltar com algumas tendências de preenchimento, principalmente o quê? Queixo, Queixo, têmpora, que é um preenchimento que traz uma elevação, que no abre um olhar. pouco o olhar, exatamente. E o olhar aberto, ele traz uma característica de contemplação. Então, os temperamentos que têm os olhos mais abertos são os fleumáticos, eles têm os olhos muito abertos, aquele olho expressivo, né? E os sanguíneos, que também têm os olhos muito expressivos. O colérico e o melancólico, eles têm os olhos mais cerradinhos. E tanto o fleumático quanto o sanguíneo, eles são temperamentos que são mais moldáveis, né, a gente fala assim, o sanguíneo é muito diplomático, ele quer estar bem com todo mundo, ele é aquela pessoa que é alto astral, que todo mundo gosta de estar perto dele, mas ele é uma pessoa extremamente emocionada. Sabe aquela pessoa emocionada? Gente, que pessoa emocionada, ela, né, tudo ela acha lindo, tudo para ela é grandioso, tudo ela é uma grande festa. Esse é o sanguíneo. Então, o olhar aberto, ele traz essa questão da emoção, assim como o fleumático, que também é uma pessoa é um temperamento que traz essa questão mais da sensibilidade. O fleumático, tudo dele é assim, ele quer ficar na paz, ele quer, né, que a vida ande linda, que tudo esteja bem, mas ele é um temperamento que é muito atento aos outros, ao contrário do melancólico e do colérico. O colérico e o melancólico, eles não estão muito aí para os outros, assim, para Para o que opinião, os porque outros falam, julgamento não, alheio. eu vou o melancólico até se ocupa com o julgamento, mas ele não olha para o outro, ele olha muito para si, Entendi. né. O fleumático e o sanguíneo não, eles estão sempre olhando para o outro. Como eu vou me adaptar nessa situação? Como eu vou me adaptar nessa circunstância? O que eu pre Então abre o olhar, mas ao mesmo tempo são temperamentos que estão mais vinculados a esse estilo de vida do: "Ai, vamos desfrutar a vida, vamos curtir a vida", mas Sim. como a gente vai curtir essa vida? Dentro do espírito do tempo, sendo fitness, fazendo uma corrida, então isso se expressa muito com o olhar. Então um olhar mais aberto, sem ser aquela sobrancelha Arquear. arqueada, vai ser muito procurado. Como que a gente consegue fazer isso? Fazer um preenchimento na têmpora, que é essa região aqui. Quando eu preencho a têmpora, eu trago uma sustentação que abre o meu olhar. Quando eu projeto um pouco o queixo para frente, eu trago essa questão da Isso. linha mais diagonal, que está muito relacionado ao temperamento do sanguíneo. Então eu penso que esses preenchimentos, eles vão ser uma grande tendência para 2026, pensando não na naturalidade, porque não é a naturalidade que as pessoas procuram. O que as pessoas procuram é aquilo que está vinculado ao espírito do tempo, daquele tempo em que se vive. Então, hoje é um momento em que as pessoas elas querem mais fluidez, pertencimento.
Como que a estética alcança isso? Através de procedimentos específicos que vão trazer características específicas para cada tipo de rosto, né. Então, não é exatamente uma tendência de como o procedimento vai se manifestar, mas sim de É tipo a comunicação isso, que eu vou gerar com o meu rosto, exatamente. né, dentro daquele contexto Isso. atual do mundo. Exatamente, e isso é absolutamente inconsciente, totalmente inconsciente. Eu tenho uma Gente, que loucura, adorei. é muito doido, né, Adorei, é adorei, muito adorei. legal. A gente acha que a gente está isento dessas questões, não estamos, Estéticos, né. não estamos. Eu tenho uma o perfil das minhas pacientes normalmente são mulheres mais velhas, que não são tão ligadas às mídias, são umas Sim. pessoas mais low profile mesmo, que gostam de um tipo muito específico de música, de artistas e tal. Tô dizendo tudo isso por quê? Pra te dizer, as minhas pacientes, a maioria delas, não escuta a Anitta, não gosta. Não gosta, não participa, não. E recentemente a Anitta foi um alvo, né, Total, de de transformação. exatamente, de comentários e assunto, ela foi assunto por conta da transformação do rosto dela. A gente falou: "Nossa", e o que que aconteceu com o rosto dela? Afinou. Ela trouxe o queixo, trouxe a linha diagonal, abriu o olhar, depois você vai olhar a De foto com esse seu e com olhar, esse né. olhar. E foi isso que aconteceu. As minhas pacientes não veem a Anitta. De repente, as minhas pacientes começaram a chegar no consultório pedindo o rosto da Anitta. Como que você explica isso? É o espírito do tempo. Nós somos influenciadas o tempo inteiro pelo que acontece ao nosso redor, mesmo que eu não tenha contato direto com aquilo. O que acontece é que existe uma mensagem que eu quero transmitir naquele momento da minha vida. E a transformação da própria Anitta, talvez não tenha acontecido só porque ela foi lá e falou assim: "Não, agora eu Quero quero esse rosto assim". Não, ela também foi influenciada por um desejo de uma imagem a ser comunicada, de uma mensagem a ser transmitida para o mundo, e essa mensagem foi totalmente influenciada por tudo. "Ai, nossa, como isso é horrível". Não, gente, isso não é horrível, isso é a vida, é lindo, é assim que acontece. Por isso que a gente não pode dizer que a beleza não obedece padrões, porque ela obedece, são vários padrões, não precisa ser um padrão. "Ah, isso perfeito. é bonito?". Não, mas existem padrões, as linhas, as formas, a proporção, tudo isso a gente está falando de padrão, padrão matemático mesmo. Então, esses padrões, eles mudam à medida que as nossas necessidades interiores mudam, que o mundo muda, a gente muda também. Fantástico, achei fantástico. E quero pegar o gancho do que você falou sobre a questão da Anitta, para te perguntar o seguinte: eu vejo que hoje muitas pessoas, assim como as suas clientes, chegam no consultório e falam: "Eu quero ficar assim". E como você falou, né, existe a gente precisa avaliar, porque nem sempre aquele rosto ali vai ficar ok no seu padrão de Aham. rosto, né. Porque eu acredito que as pessoas hoje com as redes sociais, elas têm se comparado demais, assim: eu quero ser aquela pessoa, eu quero ficar igual aquela mulher". Uhum. E isso tem perdido, assim, a essência do que é dela. Você entende o que eu tô falando? Assim, Sim. a pessoa, acha que aquilo é o padrão de beleza, mas como você Aham. falou, existem vários padrões, Exatamente. né, talvez aquele padrão daquela mulher que você quer ser, talvez não vá se encaixar no No seu, seu padrão. né. E Uhum. aí, por isso a importância de fazer até uma avaliação com profissionais que são capacitados, porque dinheiro por dinheiro, né, Aline, as pessoas fazem o que o paciente É, quer, e às exatamente. vezes aquilo não vai ficar Legal. legal Tem, no tem rosto, muito. né. Infelizmente ainda tem, ainda E aí a acontece. gente perceber essas questões e se aceitar também, eu acho que tem um pouco disso, né, da parte mais de deixar de se comparar. É claro que existe uma beleza, mas não se comparar tanto e olhar para dentro um pouco, Uhum. né. Você acredita? Você sabe que eu tenho até um vídeo no Instagram que eu gravei com esse assunto, que era das redes sociais, da gente ter as redes sociais como referência e não como
regra. Então, É se isso. eu olho para alguém, vamos, sei lá, uma influenciadora que eu sigo, que é muito fitness, muito bonita, que tá falando de moda, que tá falando de estilo de vida, se eu olho para aquilo como um fator que me incentiva, no sentido de quê? De inspirar, né? De falar assim: "Nossa, se alguém consegue", porque a gente fala: "Ah, Instagram é um recorte da vida". Ok, não é esse o ponto. O ponto é, eu tenho uma nova referência aqui. Poxa, eu tenho a referência de uma mãe, eu sempre dou o exemplo dessa minha, que é inclusive uma paciente que foi lá no consultório hoje. Ela tem 5 filhos, Uau, me ela passou ela. trabalha ela trabalha, ela fica com os filhos também, ela cuida da casa dela, ela ela se cuida muito e ela é belíssima, ela é belíssima. E ela se maquia todos os dias, todo santo dia ela se maquia. E aí eu estava falando, né, nesse vídeo eu digo, como que em algum momento, às vezes se a gente se isolasse das redes sociais, como que eu ia imaginar que eu, numa circunstância em que eu sou mãe, tenho 5 filhos, minha vida é super corrida, como que eu ia imaginar que eu poderia me maquiar todos os dias, que eu poderia fazer skincare todos os dias, que eu poderia estar arrumado todos os dias, se eu Sim, não tivesse uma referência de alguém que fez isso? Porque às vezes a gente não tem a referência em casa, como eu falei no sim. começo. Eu não tinha uma super referência em casa de vaidade, beleza, de e não é nem aquela vaidade Extrema, ruim, né? não, aquela vaidade que é própria da mulher. E é necessário, a vaidade Exato. é Então, necessária. a rede social, ela tem a gente precisa olhar para as redes sociais como referências, sim, como inspiração, como algo que me move a sair do meu lugar. Falo para as minhas pacientes assim: "Você não é uma árvore, você pode mudar, você não está plantada. Então, ah, mas é porque o meu", não, não tem justificativa. Você Total. pode se mexer. Então, quando a gente olha para as redes sociais com esse olhar, as coisas melhoram muito, modificam muito. Quando as minhas pacientes chegam, claro, eu tenho algumas que chegam e falam: "Ah, eu quero ficar assim", né, mas o fluxo é diferente. Quando você chega lá no consultório, eu vou te perguntar assim: "Nina, você quer qual que é seu sonho, assim? Como tá a sua vida hoje? Onde você quer chegar?". "Ai, Aline, eu tô assim, eu tô expandindo pra isso, eu tô com novos planos tarará". Ok. Como você se sente quando você olha no espelho? "Ah, nossa, que me incomoda demais, eu vejo essa partezinha aqui, tararã". Tá, já entendi onde você quer chegar, já entendi o que te incomoda. Como você acha que a estética, que a beleza, como você se sentiria se você estivesse, assim, olhando no espelho, gostando de absolutamente tudo que você vê? "Nossa, eu me senti assim, eu ia parar", o que que você faria de diferente? "Nossa, eu faria tal coisa, eu falaria com fulano de tal, tá-tá-tá", e aí eu vou tirando isso da pessoa. Falei: "Ok, então você tá querendo ter mais protagonismo, mais atitude na sua vida, mais força, mais", sabe o que que te dá força? Seu terço inferior. Então a gente tá falando de queixo, a gente tá falando de boca, a gente tá falando da posição do nariz. Então, jogar o seu nariz um pouquinho para cima vai te ajudar a transmitir essa mensagem que você quer transmitir, a viver essa vida que você quer viver. Jogar o seu queixinho para frente um pouco também, abrir o seu olhar, corrigir essa assimetria, e aí a gente constrói o padrão daquela pessoa. Eu coloco você dentro do seu padrão de Total. beleza, porque a gente é desproporcional. Tem uma paciente que ela é muito engraçada, ela: "Aline, eu tô diferente", eu falei: "Todo mundo é diferente, todo mundo é assimétrico, não se preocupe com isso, mas vamos deixar cada vez mais simétrico aqui, através desses procedimentos". Ela tá lá, super feliz com a evolução do caso dela, mas é isso, assim, não é exatamente um: "Eu quero ficar assim", mas quem você quer ser? Total. Quem você quer ser, né? Como você quer se apresentar para o mundo? Eu atendo muitas mães, né? Você que tem muitos filhos também, você, deve ter um pouco isso. A gente que é mãe, a gente pensa, né: "O que eu quero que os meus filhos aprendam do mundo a partir do meu exemplo, a partir da minha vida?". E uma coisa que eu tenho certeza que eu quero que os meus filhos aprendam a partir do meu exemplo de vida é que vale a pena cuidar de si, que a vida deles é importante, que eles têm muito valor, que correr atrás daquilo que faz sentido para eles não tem que ser um peso, não tem que gerar ansiedade, tem que ser leve.
Agora, se eu chego em casa depois do trabalho, toda com olheira lá no Só reclamando, ai, tô só cansada. e com a olheira gritando, com a minha porque as crianças, especialmente, elas têm o olho muito voltado pra proporção, sim. Então, criança, você pode pegar um bebezinho, o bebezinho vai saber o que é bonito, o que não é, né, porque Se hoje ele em falou, dia a verdade tá tá dita. ali, meu amigo, né, ele se atrai, os bebês eles se atraem mesmo pela proporção, porque a proporção traz segurança, Que e a legal. proporção tá relacionada com beleza. Então, eu atendi uma mãe uma vez que ela me falou assim: "Eu quero que os meus filhos não sintam que eles são um peso para minha vida", porque ela tem 6 filhos. Nossa. Ela tá cansada, ela tem um nenenzinho que ainda acorda toda noite, então ela tem uma olheira mais funda e tudo, só que aí ela se pegou olhando para a filha dela, para uma Mais das velho. filhas, e falou assim: "Eu não quero que ela pense que ter filhos é É ruim, difícil. é difícil, é penoso", porque não é, porque eu amo. Mas é inevitável ficar com olheira, gente. É Total. inevitável ficar cansado, a rotina é muito pesada. Não, chega, me É, arrepiei. é inevitável. Como que a gente faz? Eu preciso ajudar o meu corpo a viver a vida que eu quero viver. Então, ela foi lá, a gente fez um plano de tratamento para ela fez preenchimento de olheira, fez botox, ela fez um preenchimento labial também, porque queria trazer mais a questão da feminilidade, a gente fez preenchimento labial e fizemos todo um protocolo, que aí é outra que entra a fisiologia integrativa, né, fizemos todo um protocolo de mudanças de estilo de vida, adaptação, suplementação, para que ela estivesse bem por dentro e por fora, né, para que essa estética resplandecesse a partir de dentro. Então a pele dela começou a ter mais viço, a olheira dela diminuiu, tanto por conta do preenchimento, mas também por conta do skincare e da suplementação. Ela estava com a tireoide super desregulada e com ferro muito baixo. Quem tá com a tireoide desregulada e com ferro baixo vai ter olheira, que não tem Por onde corretivo que correr. cobre, que cubra, entende? Então, a gente organizou tudo que dava para organizar, ela mudou tudo que ela queria mudar, e aí ela super feliz. E aí foi legal, porque eu fiz os procedimentos, ela foi embora, Aham. né. O botox não dá resultado na hora, mas o preenchimento dá. Total. Então ela fez preenchimento de olheira, fez a boca e saiu daquele jeito, já com uma mudança. Quando ela chegou em casa, isso ela me contou no retorno, né, ela falou assim: "Aline, foi melhor do que eu esperava, porque eu cheguei em casa, quem abriu a porta pra mim, quem A foi me receber filha. foi minha filha". E ela olhou e falou assim: "Ah, mamãe, você tá igual uma princesa". Ai, gente. Não, eu me emociono, Nossa senhora. porque é isso e é muito cruel, sabe, né, uma coisa que eu vejo que aconteceu e que muitas pessoas tentam lutar contra enfim, que é essa coisa de destruir o que é a magia e o poder da beleza na nossa vida. Então eu me cuidar, eu me arrumar, eu colocar uma roupa bonita, eu me sentir bonita, e eu falo para as minhas pacientes: "É importante você se sentir bonita sempre, mas não se force a se sentir bonita. Você tem que de fato ser". E ser bonita não quer dizer necessariamente fazer um procedimento, mas ser mesmo, de dentro para fora e, o botox então faz esse bendito desse botox para tirar essa ruga, para você olhar e de fato falar assim: "Eu sou bonita". E a Cara, beleza isso é traz isso uma é muito força. importante, Aline, o que você está falando, porque, eh, eu acredito que as mulheres, e a minha audiência, a maioria são mulheres, eh, muitas vezes, principalmente as mães, muitas vezes não se permitem fazer isso por um sentimento de culpa. Uhum. Eu vivi isso na pele. Esse ano foi o primeiro ano que eu apliquei botox, e aí foi até meu esposo falou: "Marina, no seu aniversário, você vai colocar, isso sempre foi o seu sonho". E eu sempre colocava os outros em prioridade. "Cara, mas não vou botar agora, porque eu tenho as crianças, eu preciso fazer isso, preciso resolver aquilo outro. Aquilo da casa quebrou, deixa pra depois meu botox", né. E você vai sempre postergando. Só que, cara, quando você se dá o luxo de não é nem o luxo, quando você se prioriza, Isso. quando você se auto tem um autoconhecimento e um autocuidado, é uma coisa tão louca que eu queria que todas as mulheres sentissem, assim, o que eu É. senti, do tipo assim:
cara, agora eu posso o que eu quiser, Aham, porque eu tô foda, eu tô muito bonita, é isso, e aí a gente consegue prosperar em todas as áreas da isso, vida. 100% isso. prosperar, porque quando a gente não tá, a gente acha que tá prosperando 100%, mas a gente não tá, É. né. Então, eu sinto que as mulheres têm uma certa culpa Uhum. de se cuidar, Sim. e aí toda essa análise que você faz antes com a mulher é tão importante, É, né, de mostrar pra ela que, cara, onde você quer chegar, quem você quer ser, do jeito que você tá, talvez você não vai comunicar isso que você tá querendo comunicar. aham. E é o que você falou, né, Aline, cara, a medicina ela avança, as técnicas estão aí para nos ajudar, É por isso, que não utilizar? As pessoas exatamente. falam: "Ah, mas é artificial", minha amiga. Eu falo o seguinte, eu digo, beleza natural existe, sabia que existe beleza natural? Que é a proporção áurea, não é Não, o é negócio você de olhar para a natureza, vai para uma praia, verdade. né, você vai ver beleza natural ali, aquela praia, aquela coisa, uma montanha, vai para Campos do Jordão, olha Total. aquelas cataratas lá na Foz do Iguaçu, aquilo é beleza natural. Minha amiga, eu e você, a nossa beleza, ela A gente existe, precisa mas ela do tem que ser revelada. A mulher e o homem também, eu tenho pacientes os homens homens. estão muito agora Sim, tenho também, né. pacientes homens, mas a maioria são mulheres e eu digo que não é uma coisa da minha cabeça, isso de fato É e nem são estudado, né. é a vida como ela é, assim, tem algumas coisas que você pode querer lutar contra, mas a vida é como ela é. A beleza para a mulher é uma parte constituinte do nosso ser. Então, quando você falou assim: "Eu fiz botox, eu me senti Outra, caramba, eu me senti outra, eu me senti forte". Por quê? Porque a beleza faz parte da nossa personalidade. A beleza traz força para nossa personalidade. Não é à toa que mulher se maquia, que mulher tem um concordo acessório, plenamente. que mulher tem um cabelo, que você quer ver? A gente, quando a gente tá xoxa, capenga e acabada, aquele dia que você tá mal, eu falo que você tem que chamar sua melhor amiga. Quem é sua melhor amiga? A beleza. Porque você pode estar lá no fundo do poço, vai para um salão, faz uma escova, faz Passa uma uma make. maquiagem, entendeu? Um batom vermelho, coloca uma roupa que você Não, se é sinta bem. energético. É energético, É, vem uma força isso. de dentro. Porque isso é parte de quem nós somos. E aí é um movimento que eu acho muito triste até, eh, que acontece quando as pessoas falam assim: "Ai, eu tenho medo de fazer harmonização. Sim, Ai, não, porque eu acho que eu tenho que envelhecer naturalmente, tá". é. Tudo bem, não tô defendendo que ninguém e não é a minha forma realmente de atuação de, sei lá, você tem 50 anos, você quer parecer uma menina de 20. Isso é uma questão até psicologicamente problemática. Mas, assim, você Se cuidar. olhar, se cuidar, cuidar de quem você é, isso não é uma coisa à parte da vida da mulher, não é um luxo, isso é parte de quem nós somos. Recentemente, no último ano, eu emagreci 52 quilos. Você? Aham. Eu fui obesa a minha vida inteira, É sério? juro. Desde neném. A minha avó dizia que bebê bonito era bebê gordo. Então eu fui criada na farinha láctea e Coca-Cola na mamadeira. Era esse o meu nível. Então eu sempre fui um neném obeso. Criança obesa, obesa adulta, sempre fui. Aí engravidei da minha segunda filha, depois da gravidez da minha segunda filha, aí que eu engordei mesmo. Cheguei no nível de obesidade mórbida. Hã, tô chocada. Eu ano passado estava com 116 É quilos. sério, Aline? Foi. E aí, o que acontecia? Eu nunca tive problema de autoestima, de dizer assim: "Nossa, mas eu olhava para o espelho e eu odiava aquilo que eu via". Não, mas eu não me identificava. Eu olhava para mim e eu não me enxergava. Eu sabia que ali não era eu. E aí eu decidi fazer cirurgia bariátrica, fiz cirurgia bariátrica Cara, que legal. e perdi 52 quilos. Nesse processo de perder 52, 51, 52 quilos, muitas coisas mudaram. E o que mudou principalmente? Não foi minha autoestima, gente, porque as pessoas que me conhecem há mais tempo, elas até falam: "Nossa, Aline, mas você sempre foi tão linda, eu nem tinha reparado que você estava tão acima do peso assim, eu não conseguia enxergar e tudo", porque eu não tinha questão mesmo de autoestima, sabe? Eu estava ali, estava bem, mas eu não era quem eu era. Hoje eu sou quem eu sou.
Eu construí quem eu sou. Emagrecer me tornou quem eu sou. E aí, nesse processo, as pessoas, nossa, mas você tá ótima, você não ficou com flacidez, seu rosto tá ótimo. Claro, nesse último ano foram 15 ml de ácido hialurônico, 3 sessões de bioestimulador, 2 sessões de ultraformer e botox. Então, assim, meu rosto hoje ele é construído, ele não é eu não sou naturalmente linda. Eu não sou, as pessoas olham e elas me elogiam e falam: "Nossa, como você é bonita", e eu falo: "Obrigada". Eu consigo olhar para mim e falar: "Eu sou bonita", né. E isso não foi uma coisa que vem espontaneamente, naturalmente. Foi uma construção que eu tive que fazer, e eu te garanto que é determinante para minha vida. Não só na minha vida profissional, mas na minha vida como mãe, na minha vida como presidente lá no conselho em que eu atuo, em todos os aspectos da minha vida, na minha atuação na igreja, em tudo. É importante eu ser quem eu sou com muita força. E quem eu sou? Eu sou uma mulher bonita. E se eu sou uma mulher bonita, eu tenho que de fato ser. Então isso não vem espontaneamente. Eu tenho que construir. Então é muito perigoso esse discurso que diz que a harmonização vai te deixar estranha, que você vai ficar viciada, que aquilo ali. Isso tá tirando, tá roubando uma parte essencial de quem você é, que é ser linda, Que entende? lindo, gente, que lindo. Você fala muito da fisiologia integrativa, Aham. né. E aí eu queria que a gente entrasse nesse assunto, para que você falasse o quão importante é o estilo de vida dentro do ambiente estético, né, falando, não só, da saúde, mas da deficiência da pele, de como a pele Isso. fica melhor. Então, fala um pouquinho sobre a fisiologia integrativa. O que eu comecei a perceber, eu conheci a fisiologia integrativa enquanto eu estava na especialização. Eu tive um módulo que falava sobre fisiologia integrativa, terapias alternativas, ozonioterapia, acupuntura, terapia neural, que são áreas que eu sou, assim, Fã. completamente fã, enlouquecida, apaixonada, porque mudou tudo pra mim. E por que mudou tudo? A época que eu conheci essa realidade, eu estava com meu filho pequeno, meu primeiro filho tinha 1 ano de idade. E como eu te falei, eu sempre tive essa questão com a beleza. Então, eu queria cuidar do meu cabelo, minha unha, tarará. O primeiro ano do meu filho, eu falei: "O que que tá acontecendo? Tô Meu toda cabelo descuidada. tá horroroso, eu não consigo mais, não tenho libido, não tem alguma coisa errada, assim". Aí eu fui a 8 médicos, ginecologista, endocrinologista, vários endocrinologistas, vários ginecologistas, para eu tentar entender, porque para mim não tinha algo de errado, não estava certo. E todos eles: "Ai, não, é porque você tem um filho pequeno, é porque você tá estressada, é porque cansaço, é porque isso, tarará. Aí, vou te passar um Mesmo papo. ansiolítico. Ai, você tá amamentando, você não pode tomar remédio para emagrecer, então não dá, mas". Aí eu falei assim: "Graças a Deus eu tenho muitas amigas que têm muitos filhos". E eu olhava para elas e falava assim: "Não é possível, não. Tem alguma coisa comigo, porque elas estão, até tem uma outra que tá aqui, mas tem muitas que estão bem, então o que que tá acontecendo?". E aí, por coincidência, na mesma época eu tive essa aula na especialização, e aí eu peguei o mesmo exame de sangue que eu levei para esses 8 médicos, e quando eu fui fazer a análise, pensando na ótica da fisiologia integrativa, estava tudo errado. Eu estava com deficiências de vitaminas essenciais, eu estava com um hipotireoidismo subclínico, mas estava, minha tireoide não estava funcionando bem. Tantas coisas, tantas coisas. E aí eu falei assim: "Ah, tá, estresse, filho pequeno, vamos lá". E aí eu comecei a modular, comecei a suplementar, a fazer as alterações de estilo de Legal. vida que eu precisava, que eu sabia que precisava em relação a sono, etc. Mesmo nas circunstâncias que eu tinha, eu falei que eu era obesa, eu estava acima do peso, eu tinha um filho pequeno e o meu filho, ele era daquele que mamava a noite inteira que Deus deu para ele, ele acordava demais, eu quase não dormia mesmo. E aí eu entendi, a fisiologia me trouxe de volta a quem eu era, porque o nosso corpo ele precisa aguentar a vida que a gente leva. Nós
Tanto os homens quanto as mulheres, mas especialmente as mulheres, nós não fomos biologicamente feitas para a vida que a gente leva. A gente leva uma vida com muito estresse, trabalha fora, Acelerado. muitas tarefas e tarará. Nós biologicamente, e eu não estou falando de questões, você faz o que você quiser da sua vida. Eu mesmo, eu tenho uma empresa, eu sou presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, eu tenho um monte de evento, eu estou fazendo um monte de coisa. Eu tenho minha vida, a questão não é, fique em casa e cuide dos filhos, não é isso, mas biologicamente, hormonalmente, nós fomos feitos para um estilo de vida assim. É a mulher das cavernas, gente. A mulher ficava na caverna e o homem saía para caçar. Hoje a gente não vive mais isso. Então, eu preciso que o meu corpo acompanhe a vida que eu quero ter. E aí entra a fisiologia. Então, comecei comigo, e aí eu comecei a reparar como isso fazia diferença para as minhas pacientes. Primeiro, porque minha pele ficou o must, ficou assim maravilhosa, um vício, uma coisa. E as minhas pacientes começaram: "Doutora, o que que você tá usando de skincare?" E eu não estava usando nada. Aí eu falei: "Gente, mas que" até eu comecei: "Gente, o que que eu tô usando? Por que minha pele tá assim?" Porque eu não tinha vinculado. E aí, pronto, preenchimento não inchava quando eu fazia, e o botox durava um tempo. Eu falei: "Menina, esse negócio é realmente" aí eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar e entender que o nosso organismo, ele é determinante para a nossa estética, para o nosso envelhecimento. Então teve até um estudo, um dos últimos que eu li, sobre, que eu amei, que foi falando sobre a relação do envelhecimento, tanto do envelhecimento dos órgãos, que esse é mais comum, mas esse especificamente falava sobre o envelhecimento estético, ruga, Sim. flacidez, quedas na pele, da relação desse envelhecimento mais acelerado com a variação dos níveis de cortisol. Então, quando o cortisol, durante a vida de uma pessoa, ele oscila muito, ele tem períodos muito baixos ou períodos muito elevados, que é extremamente comum. 90%, assim, não tem uma porcentagem de estudo, mas eu acho que 90% das pessoas hoje têm distúrbios de cortisol. Quando a gente tem esses distúrbios de cortisol, o que esse estudo mostrou foi que essas pessoas envelhecem mais rápido, o rosto envelhece mais rápido. Então, modular o nosso estilo de vida, tanto com suplementação como também com hábitos, porque Sim. lá no consultório você não chega e eu vou te passar uma prescrição de um monte de suplemento, você vai tomar. Não é isso. Eu preciso entender qual é a sua história, qual é a sua rotina, como são seus hábitos, o que que você dorme, o que que você come, eh, como que é o teu horário, Se né? faz Se atividade você faz física, né. atividade física. Tudo isso envolve um planejamento de envelhecimento. Então, Aline, eu quero comunicar essa mensagem para o mundo e eu também quero estimular o colágeno, porque eu não quero derreter. Hoje tem muita gente que está tomando Monjaro, por Eu ia te exemplo. perguntar isso agora. Tem muita gente. Eu tenho muitas pacientes que estão no Monjaro. E aí, eu não quero que meu rosto derreta. Ok, então a gente vai modular isso tanto por dentro, que o Monjaro é uma medicação que eu tenho visto excelentes resultados clínicos, pensando até em exames mesmo, as taxas. Realmente uma tecnologia medicamentosa. Eu não sou a pessoa que super defende medicamento, mas pelo que eu vi dos exames das minhas pacientes que tomam Monjaro, é uma coisa impressionante. Só que eu preciso entender que aquele resultado está sendo induzido por uma medicação. Então, qual que é o meu papel pensando na estética? Eu tenho que manter tudo isso que o Monjaro está te dando, fazer o procedimento, ele tem que dar resultado para você. Então, a gente vai modular. O seu organismo vai funcionar para ele começar a entender que essa forma que ele está funcionando agora é a forma que ele tem que funcionar. Para isso, a gente entra com os biomoduladores, com suplementos, com estilo de vida. E aí, isso sim, tudo se constrói um planejamento estético. Porque ele diz que perde muita massa magra também, né, não só a gordura, É, mas a massa magra, e aí vai derretendo, é. né, a pessoa fica muito flácida Quando a depois. gente emagrece muito rápido, você perde, principalmente no rosto, o que envolve é a perda de gordura, porque o nosso rosto, a gente tem vários coxins de gordura, como se fossem pequenas almofadinhas que estão distribuídas no nosso rosto e elas dão estrutura. Além das gorduras, o que mais dá estrutura para o nosso rosto? Osso. Então, embaixo da gordura tem um osso. Você está aqui e o osso está sustentando a sua pele. Além do osso, o que a gente tem? A gente tem o tecido mole, a gente tem a pele com todas as suas 1000 camadas, a gente tem as fibrinas, elastina, colágeno. Então, erroneamente, se pensa que eu estou derretendo porque eu estou perdendo colágeno. Na verdade, você está perdendo osso, gordura e a musculatura que
que é um colchão para minha gordura, ela tá ficando flácida. Além de ficar diminuída, ela fica mais relaxada. Então, os coxins de gordura, que são essas Eles almofadinhas, eles vão se afastando entre si, e aí começa a aparecer várias quedinhas, vários sinais. E aí você já perdeu o osso estava segurando tudo lá em cima, não tem mais osso, cai. Colágeno você também acaba perdendo naturalmente, então tudo derrete, tudo cai. Então a questão do emagrecimento rápido, você vê, eu fui bariátrica também, 52 quilos em um ano é muito é rápido muito pro rápido, pra para o corpo, é né. muito. Mas isso não se manifesta no meu rosto, porque à medida que eu fui emagrecendo e que as minhas pacientes elas vão emagrecendo, a gente faz justamente um planejamento para manter essa estrutura que faz o rosto ser o que ele é. Então eu tenho tanto que repor o osso que você perdeu, tenho que tentar juntar e ancorar a gordura que está se movendo de lugar e tenho que estimular o colágeno. Então não é: "Ai, tô flácida, tô sem colágeno, tô emagrecendo", e é muito comum. As pessoas chegam lá assim: "Ai, Aline, eu tô tomando Mounjaro, eu emagreci muito, fiquei muito flácida, quero fazer bioestimulador". Muito bom, é super válido fazer o bioestimulador sim, só que seu rosto não mudou porque você perdeu o colágeno. Ele mudou porque você perdeu colágeno, osso, sua gordura se movimentou, você perdeu gordura, então você perde a estrutura do rosto. E aí a gente vem com procedimentos para manter tudo no lugar, entende. Então não é só o colágeno, não é só o músculo, não é só a massa magra, é Total, tudo. A gente integra todas as coisas. total. E o colágeno, só tirando uma dúvida pessoal Tá. aqui, o colágeno que a gente toma, Oral. oral, ele é eficaz Para quê? a longo O que prazo? que você quer que o colágeno na sua cabeça, tô te perguntando Ok, pra eu entender, pra o que você acha? eu não quero ficar com ruga, assim, pele caída, igual o Monjaro deixa, Aham. eu não quero. Aí eu tomo colágeno todo dia de manhã em pó, odeio. Gosto, não gosto dos trem eu falo pro meu marido: "Nossa, se tudo pudesse ser cápsula, Cápsula. eu amaria". Aham. Mas tudo bem, a gente faz pela nossa autoestima, nossa Aham, a gente se saúde, a gente se esforça. esforça. Mas eu não vejo tanto resultado. Uhum. Aí eu falo: "Gente, tô aqui fazendo o maior esforço, tomando esse trem ruim que eu não gosto, e não sei, não tô vendo Você resultado". tá usando muita maquiagem? Uso, Mas diariamente. agora você tá usando muita maquiagem? Agora não, Agora não, né, agora minha maquiagem já se foi. já foi com Deus. É, E sua pele tá bonita, sua pele tem um viço, eu tô vendo sua pele tá viva. Quem faz isso? é ele? É ele. Então o colágeno, ele vai nutrir as células da sua pele, isso de fato. Agora muda pra de noite, o melhor horário de tomar o colágeno é à noite, eu vou te É? explicar por quê. O Ai colágeno Jesus, olha aí é, gente, ai Deus, olha, vivendo e meu aprendendo. Deus. O colágeno, ele nutre as células da pele. Ele não vai produzir, não vai porque o que faz a sustentação é tanto o colágeno como também o osso e a gordura. É isso que tem que mudar na nossa cabeça. Então, não é só o derretimento, ele não vem porque você está perdendo colágeno só, tá? Uhum. E o colágeno oral, ele não vai fazer o que um bioestimulador de colágeno Quer injetável produzir faz. mais, ele Não, vai ele manter o que não eu já vai. tenho. Ele vai manter o que você já tem, ele vai nutrir as células da sua pele, das suas articulações, especialmente o colágeno dos tipos específicos, né? O Verisol é um dos melhores que tem para a pele especificamente. Então ele traz vida e vício para sua pele. Você entende o seguinte: pensa que eu tenho uma célula que funciona super bem, que está ali pronta fazendo todas as atividades que ela precisa fazer. Concorda que uma célula muito eficaz vai te trazer, vai cumprir a função dela muito bem no longo prazo? Sim. Então, o colágeno, ele tá dando comidinha para a célula da minha pele funcionar bem. O que é a célula da minha pele funcionar bem? Promover proteção. Então, quem toma colágeno geralmente tem a pele viçosa, tem a pele que evita mancha, fica com os poros menos dilatados. Claro que não é só o colágeno, mas ele ajuda em tudo isso. Por quê? Porque ele está nutrindo a célula da pele que tem a função específica de trazer proteção para você. E Entendi. por que que é melhor você tomar ele à noite do que durante o dia? O seu corpo, ele não tem seletividade para entender assim: "Nossa, a Nina acabou de tomar o colágeno. Meninas, atenção células, todo mundo entrou o colágeno, manda ele para a pele". Não,
Vai para todos os lugares do E corpo. de manhã você tá entrando na tua fase catabólica, você acordou e vai viver. Então você tá gastando energia, você tá ali, tá, fazendo a vida acontecer, leva o menino na escola, pega não sei o que, né? Aquele caos organizado na nossa vida, aquele suco de caos que a gente tem. É, então, quando você toma colágeno de dia, o seu corpo entende assim, gente, é um negócio aqui, ó, que vai nutrir, tá nutrindo. Usa aí, você tá precisando de energia, vai um pouquinho pra lá, faz um pouquinho. Então ele se dissipa. Total, Entendeu? adorei essa Quando explicação. você toma à noite, Tá todo mundo descansado. você, ai, dormi, vamos dormir. Agora você entra na fase de reparo. A gente dorme para ter reparo celular. E aí o colágeno, não é que ele vai direcionado especificamente para a pele, mas muito mais, uma quantidade muito maior vai para sua função primordial. Por quê? Porque o seu corpo não precisa, não está em processos catabólicos. Ele está num processo de reparo. E o que você quer com o colágeno é que ele vá para o momento do reparo. Então, o horário de colágeno é à Já noite. vou mudar. Mudarei a partir de Pronto, hoje, tomarei à noite, exatamente. adorei. À noite, toma colágeno à Maravilhosa. noite. Semek, você hoje é Ai, presidente. gente, amo. Ó, o Semeco já até O que é o Semek? Conta pra gente, como é que funciona? Tá. SEMEC é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. O SEMEC é um movimento nacional. Nós somos mais de 950 conselhos. É o maior movimento de empreendedorismo feminino do Brasil. E ele é um conselho que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino, jogar as empreendedoras para cima. Eu digo que é o Clube da Luluzinha das Mulheres Empreendedoras. É a Pode nossa crer. grande rede de apoio, é o SEMEC. Nós somos um conselho que não é um conselho que tem vinculação política, não é nada disso, mas ele é um conselho vinculado às associações comerciais do Brasil. Então, as associações comerciais, elas têm ali uma atuação importantíssima para o comércio e existia um gap, né, olhando para o empreendedorismo feminino, porque a gente sabe que empreender sendo mulher, e aí, É um pouquinho gente, mais desafiador para você, olha, homem que tá nos de assistindo. verdade, eu sou zero bandeira, zero ideologia, zero tudo. Acho que deu pra perceber até Total. pelo conteúdo que eu trago, assim. Zero, zero. Não tenho nenhuma bandeira, nenhuma pauta nesse sentido. Mas empreender para mulher é mais difícil. Eu já falei aqui hoje, nós não fomos biologicamente programadas para viver a vida que a gente leva. Isso já é um ponto. E a mulher, ela não consegue empreender só cuidando do empreendimento. Cara, a gente empreende cuidando do empreendimento do marido, do filho, dos nossos funcionários, das pessoas que estão à nossa volta, da nossa amiga que abriu um negócio e a gente está preocupada com ela também. Então, empreender para a mulher é diferente, é uma dinâmica totalmente diferente. A forma de resolução de conflitos é totalmente diferente. E aí, o que o SEMEC faz? O SEMEC acaba se tornando uma grande rede de apoio para a empreendedora. Então, o SEMEC é nacional, é um movimento que está no Brasil inteiro. Ele se divide por estados, cada estado tem seu conselho do estado, e dentro de cada estado, esse conselho é dividido pelos municípios. Só que estamos no Distrito Federal, e no Não Distrito temos Federal não município. temos nem estado, né? Quanto mais municípios. Então, aqui a gente tem o SEMEC DF, que é minha presidente, a Beatriz Guimarães. Beijo, Bia, amo você, maravilhosa. Beijo, Bia. A Beatriz, a nossa presidente nacional também, Ana Cláudia Badra, maravilhosa, uma mulher visionária. É ela que começou esse movimento, quando percebeu esse gap com as associações comerciais, ela deu tudo de si e criou esse conselho que hoje é maravilhoso. Então, aqui no DF, nós somos, né? Temos o SEMEC DF, que a Beatriz Guimarães é presidente, e aí nós temos SEMECs por regiões administrativas. Como não são por municípios, a gente está dividido por regiões administrativas. E eu hoje sou presidente da RA do Plano Piloto. Então, a gente Legal. tem SEMEC Plano Piloto, SEMEC Lago Norte, SEMEC São Sebastião, SEMEC Noroeste, SEMEC, enfim, setor de clube, SEMEC Sudoeste. A gente tem SEMEC em alguns bairros, e aí eles são dispositivos independentes. Cada SEMEC tem autonomia para gerar o seu próprio movimento. A minha gestão começou, eu estou no SEMEC já há 3 anos. Antes eu era vice-presidente administrativa, eu sou presidente desde junho desse ano. E a gente fez muitas coisas legais. A gente fez fórum de mulher empreendedora, a gente Vamos fez. chamar essas mulheres para fazer podcast, Vamos, gente. elas amam. Tem mulheres maravilhosas, sensacionais, histórias incríveis mesmo. A gente produz eventos, a gente, enfim, teve uma mentoria agora que se encerrou semana passada em etiqueta Que corporativa. legal. Então, tudo que a gente percebe que as empresárias da nossa RA, né, precisam, então, por que que a gente fez uma mentoria de etiqueta corporativa? Porque aqui no plano piloto, grande parte das negociações
para nós empresários, elas se dão pelo networking, Sim. pela indicação e tudo. E aqui no plano, a gente tem acesso a pessoas que são de classes mais altas, né, oportunidade de conviver com essas pessoas. E muitas vezes a nossa empresária se sentia insegura porque não sabia se comportar. Não sei como eu vou comer, o que que eu faço aqui? Eu vou apertar a mão? Como eu faço? Como é a postura? Eu coloco a minha bolsa onde? Eu faço porque nesses ambientes mais formais, quando eu tô, sei lá, em alguma coisa no Senado, na Câmara, como eu atuo? Como eu tenho e aí a Cara, que gente legal. foi, encontrou uma empresária aqui maravilhosa, Bianca, que é mentora de etiqueta corporativa. Pedi para ela, falei: "Bianca, vamos fazer um workshop para essas empresárias, porque elas estão precisando e vamos fazer a mentoria". Ela fez o workshop, foi maravilhoso, foi um sucesso, fez a mentoria, a gente encerrou a mentoria agora, eu fiz parte, e isso trouxe muito mais segurança para minha empresária. Então o que que ela precisa? Agora outro gap que a gente entendeu que existe muito aqui no plano piloto é a questão da gestão financeira do negócio. E muito se fala, porque às vezes a gente tem uma visão do plano piloto que é assim, plano piloto. Estão lá, tá ótimo, entendeu? Estão bem ricas e famosas. E não é assim. Verdade. Tem muitas empresárias que estão ali endividadas, que não sabem. Então, tem um evento financeiro no plano piloto, geralmente é investimento. Você tem que investir, você tem que gastar. E a A bendita realidade da é empresária não está conseguindo mal pagar as próprias misturando contas. PJ, PE. É, tá com conta atrasada e não sabe o que faz, não sabe como sai daquilo. Então a gente vai fazer agora uma capacitação financeira para a mulher. A gente já tem marketing, vendas, enfim. Então o SEMEC, ele atua de uma forma independente, cada conselho é independente, mas nosso objetivo é ir sanando as dores das mulheres empreendedoras, formando novas lideranças, para que essas lideranças possam gerar toda a transformação que só uma mulher empresária pode gerar no mundo. Eu acredito muito nisso. Então, é o amor da minha vida, o Semex. Sou muito apaixonada, sou muito honrada de ter sido nomeada presidente, que foi uma indicação da minha presidente da gestão anterior, junto com a Bia, com a minha presidente. Então, assim, o empreendedorismo feminino tem o meu coração. Eu sou uma empreendedora apaixonada pelo que eu faço e também por ajudar outras mulheres. E o Semex é maravilhoso, a gente tem que conhecer. Gente, que aula que Ah, tivemos hoje aqui. Que aula. Aline, que estou bom. encantada. Obrigada por tanta generosidade em trazer tanto conhecimento aqui. Mas antes da gente finalizar, vou fazer um bate-bola bem rapidinho Tá. contigo. Aham. Você pode falar uma palavra só, ou você pode dar uma aprofundada se você quiser. Tá, Deus me ajude, Senhor. Vamos lá. Uma palavra que define beleza. Entusiasmo, Gostei. entusiasmo. Um hábito que transforma a pele. Sono. Gente, A gente sono. falou muito sobre sono no pré-podcast. Sono, gente. Sono, sono, sono. Você tá dormindo mal? Presta atenção. Uhum. Um ritual diário que você não abre mão. Oração, Essa é religiosa. oração. Eu sou católica há muitos anos e a minha conexão, assim, com a minha espiritualidade, ela é indispensável e fundamental. Eu realmente confio muito em Deus e quero ali começar o meu dia, passar o meu dia todos os dias bem pertinho dele, quanto mais perto, melhor. Então, oração essencial. Um poder da mulher madura. A confiança. Gente, se tem uma coisa que a maturidade traz para a mulher, é a Eu concordo confiança. plenamente. Nossa, e é tão bom amadurecer, É, né? Jesus, é. eu falo isso sempre. Eu falo, gente, amadurecer é bom demais, é maravilhoso. Confiança. Uma verdade que toda mulher precisa ouvir. A beleza é sua melhor amiga. Essa verdade é incontestável. Você precisa, amiga. Sim, desculpa se não era isso que você queria ouvir, mas É a isso. beleza é sua melhor amiga. Um traço que você considera elegante no rosto. Um traço. Ixi, Maria Jesus. Mas eu vou falar sobre. Ai, meu pai, um A traço, boca. gente, tá difícil, um traço aqui. Não, é porque é mais a questão da proporção, né, mas um traço elegante, eu diria hoje aqui, esse traço Da do bochecha, da malar, boca. que a gente chama do malar, para mulher, pensando na mulher. Essa estrutura do terço médio, ela é bem importante para trazer aquela elegância, não aquele bochechão horroroso, não.
Mas é um Oh, meu Deus, olha eu falando horroroso. Gente, desculpa, se você, né, não quis dizer que você é horrorosa, se você tem um um natural, mas é bochechão. porque hoje em dia não, mas há algum tempo as pessoas faziam Fa preenchimento aqui é, para ficar com aquele bochechão. voluposição. Não, isso não é bonito, mas é essa linha, né, existe uma linha aqui, uma proporção, que ela traz uma elegância muito discreta, muito silenciosa, mas fundamental para a mulher. Um sonho futuro da Aline. Um só? Ai, meu Deus! Compartilha um com a gente. Um sonho futuro da Aline. Nossa, esse foi a mais difícil, porque eu tenho tantos. Vou colocar uma sociedade, uma boa sociedade. É um sonho que eu tenho, porque o meu propósito de trabalho, ele é muito maior do que eu, e eu sei que eu não vou conseguir sozinha. Eu preciso de boas pessoas junto comigo. Já tive experiência com sociedade que não foi tão legal. E nem por isso eu deixei de acreditar. Eu estava conversando com um amigo meu, né? Ele falou: "Você não deixou de acreditar no amor?" Eu não deixei de acreditar no amor. Eu sei que eu preciso de outras pessoas para chegar onde eu quero chegar. É isso. Então, meu sonho é uma boa Não é porque sociedade. uma não deu certo que É, vai ter uma que exatamente, vai não. dar E match. assim, porque o que eu quero profissionalmente é grandioso. E grandioso não no sentido de, ai, de dinheiro e sei lá, uma clínica gigante, mas o O propósito impacto. daquilo que eu quero entregar, exato. Quando a gente faz aquela, na nosso planejamento estratégico, aquela parte de valores, né, missão, visão, valores. Sim. Meus primeiros valores que estão ali é transformação e impacto. Isso para mim é muito importante. E aí eu sei que para o nível de transformação e impacto que eu quero Você quer gerar, eu não vou conseguir sozinha. Então, assim, um sonho é uma boa sociedade para conseguir de fato levar todo esse impacto aí para o mundo. pra gente finalizar, um erro que você gostaria que todas as mulheres deixassem para trás. Eu acho que esse erro de não dar valor ao autocuidado, né, o erro de priorizar sempre o outro, e com isso eu não estou dizendo que é errado cuidar do outro. Eu costumo dizer assim, vou fazer contigo. Tá. Eu sei que você é uma mulher que tem o seu, né, ou você compartilhou, você fez o botox, uhul. Agora eu quero que você coloque assim, a sua mão numa escala de quanto você acha que você se dedica para os outros, para sua família, para o seu marido, para os sonhos dos seus filhos. Ok. Agora você vai com essa outra mão colocar o tanto que você dedica para as suas questões individuais. Tá. O que que você acha que você tem que fazer? Não. O que você precisa fazer é o seguinte: aqui tá tudo que eu cuido do outro, né? Tá Aqui tá aqui. tudo que eu cuido do outro. Você acha que é errado? Não, Não. Você quer diminuir isso? não. Então tem que fazer assim. Isso, gata! É isso! Esse é o ponto. Então, esse é o erro que eu acho que a gente comete. A gente tá ali, se cuida do outro, isso é maravilhoso, a gente não tem que parar de fazer isso. A gente só tem que fazer na mesma medida por nós mesmas. E aí isso vai dar muita força pra gente fazer ainda mais, gerar ainda mais, deixar o nosso legado, nossa transformação no mundo. Então, não é diminuir o que eu faço pelo outro, é aumentar o que eu faço por mim. É isso. Fantástica, senhoras e senhores, Aline Castelo. Ah, Muito obrigada, foi obrigada. Foi maravilhoso. ótimo. Foi muito, muito bom. Aprendi muito, muito, muito com você, Que então bom, gratidão demais. que bom, obrigada. Te espero lá no consultório para ver os exames de sangue, porque a Vamos, gente falou do colágeno, mas vamos lá, tem outras coisas, né? Você, seu vamos, marido também, a vamos gente vê aquele todos. cafezinho do pré-podcast, que isso. É isso, é. Aí vai ficar na curiosidade, É. né, galera? Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu tô vendo vocês só consumindo os nossos conteúdos e ainda não tá inscrito. Então se inscreve agora, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e recomenda para mais e mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e